3 filhos, eu preciso dessa arranjo. E quem está aqui comigo agora no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é a pedagoga e também neuropsicopedagoga com especialização em análise de comportamento aplicada para autistas, a Lívia Serafim Ugina. Bom dia, Lívia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, dia, graças Marcelo. a Deus. Bom dia a toda a audiência do programa. Isso. Estamos aqui para dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe com todo mundo, né? É com isso. cada um. Muito obrigado desde já, inclusive. Vamos lá. Quero começar com você, Lívia, pelo básico. Qual é a definição de autismo ou transtorno do espectro autista? Então vamos lá. Veja bem, o transtorno do espectro autista é um transtorno bem complexo do neurodesenvolvimento. Então, o que é isso? Ele traz alguns prejuízos, principalmente na área de linguagem e comunicação social. A gente fala que a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ela pensa e sente de uma maneira diferente. Então, isso causa alguns atrasos. Não que ela não vá aprender, não que ela não vá se desenvolver, mas ela demora um pouquinho mais para atingir esse desenvolvimento. E isso tem que ser diagnosticado, né? Sim, e quanto mais precoce, melhor. Então, assim, a criança, ou adulto, ou adolescente, tem 3 níveis. Nós temos o nível 1, que praticamente a pessoa quase não precisa de nenhum suporte. O nível 2, em que a pessoa precisa de um suporte, nada muito grave. E o nível 3, onde a criança, né, no caso, aquele que eu trabalho diretamente, ela precisa de um suporte um pouquinho mais substancial. Perfeito. Então, no caso do nível 3, geralmente eles não são verbais, não falam, apresentam às vezes comportamento lesivo ou autolesivo, né, heterolesivo, e aí precisa de um suporte, de alguém acompanhando praticamente o dia todo. Perfeito. Embora a gente esteja falando, você tenha dito aí de 3 níveis, isso é bastante reducionista, quando na verdade deve existir um número imenso e muito provavelmente incontável de situações, porque cada criança ou cada pessoa no transtorno do espectro autista tem uma diferença, tem a sua peculiaridade, né? Para efeitos aí de classificação, são colocados em 3 níveis. Isso, a gente coloca em 3 níveis, nós não, né? O manual de doenças, o DSM, classifica dessa maneira para ficar um pouquinho mais fácil identificar. Mas a gente tem aí, como é um leque, cada um é de um jeito, não tem como... Tem que ser tratado de forma individualizada, personalizada. E hoje a gente tem o último censo, no Brasil a gente não tem um censo que seja exato? Sim, o que a gente tem de dados é mais dos Estados Unidos. Perfeito. Que é onde começou mesmo, assim, essa análise do comportamento, onde começou a ter essa contagem. Hoje a gente tem 1 para cada 36 crianças. 1 para cada 36. 36 crianças. Entendi. Ou seja, não é tão raro assim. Não é raro. É preciso ficar de olho, é preciso diagnosticar. O diagnóstico não existe um exame, é um diagnóstico clínico. Então não é também tão fácil, tão simples ser feito. Existem alguns checklists que eles vão te dar uma base do que é esperado em cada faixa etária. E quanto antes, melhor. Porque a gente tem aquilo que a gente chama de janelas de oportunidade. Que a criança, aos 2 anos, ela tem aí, o cérebro ele tem faz uma limpeza para que ela continue se desenvolvendo. E aí, quanto antes a gente consegue fazer esse diagnóstico, melhor é o desenvolvimento dessa criança. Perfeito. Quais são, Lívia, no caso de você, que é uma educadora, que é pedagoga, que é neuropsicopedagoga e com especialização, quais são as principais dificuldades desse público que está no TEA no processo de aprendizagem? Ou também cada criança responde de uma forma? Cada nível tem uma dificuldade, né? Crianças que estão aí mais ou menos no nível 1, elas são verbais, elas são falantes, embora elas também tenham uma dificuldade de socialização e de linguagem. Elas falam, mas nem sempre elas conseguem expressar adequadamente aquilo que elas estão sentindo. Crianças nível 2 e crianças nível 3 têm mais comprometimentos ainda. Então, para cada uma, é uma dificuldade. Mas se a gente puder falar, eu tenho assim a questão da atenção e da concentração. Todos eles têm um tempo de espera muito reduzido, muito pequeno. Então a atenção e a concentração deles é menor do que uma criança que não tem. Não conseguem focar. Não tem. É uma dificuldade muito grande de focar. A questão, todos também têm uma dificuldade muito grande nas questões de abstração.
E os conceitos adquiridos dentro da escola, eles são abstratos. A letra, o número, eles são signos, né? Abstrato, eles representam a fala. Então, é algo que para eles é muito difícil também fazer essa compreensão daquilo que é abstrato. Memorização. Embora a gente tenha algumas crianças que têm uma memória muito boa, ela não é uma memória necessariamente muito prática. Ela memoriza coisas aleatórias, aquilo que é do interesse dela. Então, memorizar para essa criança também é algo difícil. Nós temos aí na questão de autistas que já têm comportamento verbal, né, falam, lê e já se alfabetizaram, lá para o 4º, 5º ano, geralmente eles vão apresentar uma dificuldade na questão da leitura, porque muitos têm aquela fala meio robotizada. Então isso vai dificultar uma interpretação de texto. Quando a criança lê pausadamente, quando ela lê, ela não vai compreender necessariamente. Então, a gente precisa fazer um auxílio nessa questão, porque a prosódia delas é uma prosódia mais falha. Então, precisa também de uma intervenção. A gente tem crianças que não têm esse senso de imaginação. Eles têm dificuldade em imaginar o que acontece. E isso vai interferir na produção de texto. Então, para produzir um texto, elas precisam ser imaginativas, elas precisam ser criativas. E aí a gente tem, para eles, quando eu estou dizendo para eles, tá, Marcela, a gente não, como você disse, é um leque. Então, eu estou dizendo o que é mais comum. Claro que a gente vai encontrar crianças que têm melhor capacidade e dão conta, e vai encontrar criança que tem um comprometimento um pouquinho maior em alguma área, tá? Entendi. Crianças que já são alfabetizadas, principalmente em adolescentes, o que a gente encontra? Uma dificuldade em inferir sentidos das palavras. Eles são muito literais. Então, não entende piada, não entende segundas intenções, ironias. E aí, isso a gente tem figuras de linguagem. E eles não vão entender. É muito difícil, dentro da língua portuguesa, essa questão das figuras de linguagem para eles. Tá? A gente tem também aí, para crianças que têm um comportamento, assim, um nível 3, digamos assim, muita fuga de demanda. O que seria essa fuga de demanda? Eles têm resistência a tudo que é escrito. Então, às vezes, você vai trabalhar com o caderno, o professor apresenta um caderno, o que essa criança vai fazer? Ela não sabe falar que ela não quer. Ela vai levantar e vai sair. Então, isso também é uma dificuldade deles, em aceitar algumas coisas, aceitar permanecer dentro da sala. Então, isso dificulta a aprendizagem. Eu fico imaginando também, Lívia, que além disso, vocês educadores, além de terem que receber uma preparação específica, e se especializar, e se capacitar e treinar, vocês passam por uma série ou vocês enfrentam uma série de obstáculos. Quais são os principais, agora, do ponto de vista do educador em relação ao atendimento para o público com TEA? Tendo em vista que não tem uma receita, não existe uma receita. O que dá certo para uma criança não dá certo para outra criança. Então, às vezes, esse ano o educador pega uma criança que está ali no nível 1, tem alguma dificuldade de leitura, produção de texto, ele caminha e vai bem. O ano que vem ele pega uma criança que está ali no nível 3 e apresenta comportamentos autoagressivos e hétero, né? E aí já é um pouco mais complicado. Então, lidar com essa criança dentro da sala de aula realmente não é muito fácil. E a maioria das queixas que eu encontro, que a gente visita muitas escolas e tem contato com os professores, e fui professora também, é lidar com o comportamento deles. Então, eles demonstram alguns comportamentos de, como eu disse, fuga de demanda. Eles saem da sala, e aí, você faz o quê? Né? Você precisa fazer o quê? Não é que o professor ele não está preocupado. Ele está sem saber o que fazer também. Porque na formação ele não teve. Falta políticas públicas também. Falta ali um apoio mais incisivo. O professor ele não sabe muitas vezes. Ele tem boa vontade. Por quê? O sucesso do aluno também é o sucesso dele. Então, o sucesso dele é o sucesso do aluno e o sucesso do aluno é o sucesso dele. Então, lidar com o comportamento da criança, para os professores, é a maior dificuldade. E depois, essa elaboração do PEI, né? PEI? Que é o Plano de Ensino Individualizado, que tem que constar dentro da educação. Ele não dá conta do conteúdo que está ali. Então, o professor precisa elaborar um plano individualizado para ele. Então, essa elaboração, adaptação de material, eu acho que para um professor que tem aí 27, 25 dentro de uma sala de aula, é um pouco difícil, né? Também
fica difícil pensar, e é claro que a gente tem muitos bons exemplos de professores que vão, se profissionalizam, correm atrás, mas ainda não é a maioria. Mas não existe também o caso de, em algumas situações, a criança ela ter direito a ter um cuidador ou um apoiador? Eu não vou saber falar o termo correto, embora a gente toque no assunto com alguma frequência aqui, mas existem situações, eu sei que do ponto de vista legal, o aluno ele tem direito a ter um acompanhamento diferenciado de um outro profissional dentro de sala de aula. Isso acaba ajudando o professor? É um acompanhante individual, né? Um acompanhante do aluno. Isso. Sim, existe esse acompanhante previsto na lei Berenice Piana, né? Ela é uma lei de 2012, então assim, a gente tem 12 anos só praticamente de legislação que fala especificamente do autismo e do acompanhante escolar. Todas as crianças, só que ela não deixa clara qual é a criança que vai receber ou não. Ela ali fala que quando houver necessidade, haverá um acompanhante. Vixe, aí é subjetivo, então, e dá toda essa briga que a gente vê que acontece entre a escola e os pais dos autistas, porque uns entendem que sim, inclusive do ponto de vista clínico, outros entendem que não. E é claro que para um autista nível 1, tá? Em alguns casos, se ele está dando conta da demanda, não necessariamente talvez precise. Mas, é que nem eu falei, a lei não especifica quem precisa ou não, e não tem aí depende muito de cada caso. E aí é como você diz, a gente abre uma brecha, para uns tem, outros não tem. Quero aproveitar inclusive para te perguntar, essa é uma questão que eu sempre faço para todo mundo que trata do assunto aqui no programa, de forma geral, você entende que os autistas e os seus familiares têm os seus direitos respeitados nas escolas e as suas demandas são atendidas pelo poder público? Aliás, não só poder público, como também escolas particulares, porque eu imagino que você atenda também o público que tem aula em escola particular. Eu acho que há muito ainda que se fazer, que nem eu falei para você. A legislação no Brasil para autista é muito novo, é tudo muito novo. A primeira lei... apesar de parecer muita coisa, 12 anos, não né? é nada. Né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, que é onde tudo começa, lá já tem 50 anos de legislação, o PEI lá já tem mais de 20 anos obrigatório. Então, aqui no Brasil ainda nós estamos começando a engatinhar. Eu fico muito feliz quando tem mãe de autista que começa a ir atrás e falar, porque a gente só vai ter realmente uma garantia de direito quando esse público começar a cobrar os direitos. Sim. Eu não digo brigar por isso, mas no sentido de sentar junto, vamos fazer junto, vamos colaborar. Tem que ser uma construção. Eu acho que o caminho é esse. Então, é claro que a gente ainda vê, no Brasil em geral, né? Eu não estou falando aqui ou ali, eu estou dizendo no geral, ainda há uma negativa de vagas, principalmente em escolas particulares, porque elas não têm, elas não sabem como conduzir o ensino de uma criança, às vezes com autismo nível 3. Então, a criança chega lá, o que ele tem? Tem autismo nível 3. Olha, elas não negam vaga logo de cara, mas olha, aqui a gente tem, assim, é um pouco difícil, não tem isso, não tem aquilo, e aí é uma negativa, não deixa de ser uma negativa, né? A implementação do PEI, que é o Plano de Ensino Individual, não são todas as escolas, né? Eu já peguei algumas escolas que não fazem, ou fazem uma adaptação daquela apostila, então tem apostila, tem que dar conta. Muitas fazem, não posso dizer que isso acontece em todas, tá? Mas, e quando tem um PEI, também a gente tem uma dificuldade na implementação desse PEI. Uma das maiores dificuldades é fazer com que ele seja utilizado realmente. Ele não seja algum documento que vai ficar na gaveta, mas um documento que seja prático, para que se use no dia a dia com a criança em sala de aula. Uma das dificuldades que eu também tenho visto muito é a adaptação de material. A adaptação de material, ela não é necessariamente uma apostila com conteúdos em que essa criança faça... ela está no 4º ano, conteúdo de 1º ano, não é uma coletânea de atividades. Então, se eu tenho uma criança que ela tem uma negativa para objetos de escrita,
qual tipo de material eu vou oferecer para ela. Eu vou oferecer jogos, eu vou oferecer atividades motoras em que eu vá fazendo a aproximação sucessiva desses objetos de leitura e escrita. Então, isso ainda precisa ser analisado, né? É algo que a gente ainda precisa de um direito assim, de adaptação mesmo de conteúdo, adaptação mesmo de materiais. A gente tem também uma questão do acompanhante, como a gente já falou. Algumas vezes tem a negativa do acompanhante. A gente tem um problema muito sério, às vezes o acompanhante não é especializado, porque ele tem uma formação muito básica. E a lei também não diz quem tem que ser esse acompanhante, quais são como eu vou dizer, o que ele tem que ter, quais cursos, quais formações ele tem que ter. Então, você contrata um acompanhante que algumas vezes não tem uma especialização, não sabe necessariamente como lidar com aquele comportamento daquela criança, e aí, às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando também, né? Nós temos isso tudo na área educacional. Está falando só da área educacional. Porque se a gente for para a área da saúde também, a gente não tem um diagnóstico precoce. Não, não consegue fazer esse diagnóstico precoce. A terapia, muitas vezes, as crianças têm direito a 10, o neuropediatra pede 10, 12 horas de terapia, a criança faz 1 hora, 2 horas, então falta a terapia em quantidade. Então aí a gente tem uma série de outras. Enfim. Então há ainda um longo percurso. Eu acho que a gente ainda vai caminhar muito, ainda tem muito que caminhar. Entendo. Eu estou conversando aqui com a pedagoga e neuropsicopedagoga Lívia Serafim Pugina. A gente está falando de transtorno do espectro autista do ponto de vista da educação, das dificuldades dos pais, dos alunos, dos educadores, inclusive. E aí eu gostaria de te repassar uma pergunta, como eu te falei no intervalo que eu iria fazê-la, e a pessoa que faz parte da nossa audiência. Eu quero te deixar, Lívia, muito à vontade, porque eu sei que é uma pergunta complexa e até um tanto quanto polêmica, para que, se você não quiser se aprofundar ou mesmo não responder, mas te peço a gentileza para que depois eu te passe o contato da pessoa e você converse com ela. Ela não me permitiu dizer o nome, mas eu estou aqui com o WhatsApp e ela fala o seguinte: olha, é o seguinte, o que ela quer saber? Quando o aluno que está no transtorno do espectro autista, num nível 3, num nível severo, e é agressivo, como fica a situação dos alunos à sua volta? Ela está perguntando do ponto de vista de uma mãe, de uma criança tida como típica, que pode ser agredida por uma criança atípica. Ela fala, e aí? Ela entende, diz aqui para mim, olha, ela é empática, ela entende a situação, inclusive da família da criança atípica, mas ela quer saber, e aí, como é que fica a situação dos outros alunos que, em tese, podem, em alguma ocasião, ser agredidos por uma criança atípica? A escola está preparada para esta situação? O educador tem essa preparação? Na verdade é realmente muito polêmica, muito difícil, porque a gente sabe que tem sim crianças que demonstram alguns comportamentos lesivos e heterolesivos, e até os professores têm muita dúvida nessas questões, porque segura ou não segura, contém ou não contém, se você não segura e ela machuca alguma criança, se você segura e ela acaba se machucando, então é muito complicado. Como eu falei, ainda faltam políticas públicas que garantam alguns direitos, tanto dessa criança quanto de outra. A gente ainda precisa caminhar muito. O ideal é que essa criança não apresente esses tipos de comportamentos dentro de uma escola. Mas para que essa criança não apresente esse comportamento dentro da escola, nós precisaríamos necessariamente de um analista do comportamento dentro das escolas. Nós precisaríamos de alguém da saúde nos dando uma orientação mais específica dentro dessa escola. Por isso que eu falo que nós precisamos ainda caminhar na direção de políticas públicas. Porque se essa criança ela está batendo, ela está querendo falar alguma coisa. Se essa criança está apresentando um comportamento muito agressivo, ou é porque ela está com fome, ou porque ela está com sede, ou é porque ela quer te comunicar alguma coisa. Todo comportamento da criança, ele tem uma função, que é a função de comunicação.
ela só não sabe como ela vai comunicar isso para você. E aí ela vai acabar machucando. Guardadas as devidas proporções, a criancinha pequenininha, quando ela começa a se socializar, ela também tem essa dificuldade de comunicação. E, em alguns casos, ela também acaba agredindo por não saber como se expressar, não é? Sim. Tá. Eu nunca ouvi dizer, mas acredito que é muito plausível que ocorra, esse tipo de situação, de uma violência, mas não algo grave, sei lá. E não é a minha função, não é a função do Jornal da Manhã, do SRC, nem dos entrevistados, jogar uma polêmica no ar a partir do nada. Foi uma pergunta que uma ouvinte nos fez e, evidentemente, te agradeço, inclusive, por encarar essa pergunta de frente, por responder aí, mas eu não gostaria que, de nenhuma forma, pessoas do outro lado, ainda mais pessoas de famílias que têm crianças com TEA, imaginem que isso pode criar uma situação de barreira, algo constrangedor para as crianças, porque, como eu disse, eu até agora não ouvi falar de algo sério, significativo neste sentido, de uma criança atípica agredir violentamente uma outra criança. Então, que não se crie polêmica a partir do nada. Nós estamos falando de um assunto em tese apresentado aqui, que precisa, de qualquer forma, dada a preocupação de uma mãe de criança atípica, precisa ser levado em conta, não é? Basicamente é isso. A gente tem que olhar os dois. O que ela faz é olhar, a gente precisa sempre olhar os dois lados, né? E buscar junto aí uma solução. Claro, e não segregar, e não começar com atos de preconceito e ações que, no final das contas, são sectárias, né? Em vez de integrar, em vez de a gente estar num momento social falando de inclusão, né, de a gente fazer justamente ao contrário. Por favor, não é absolutamente a nossa intenção. A gente fala muito ainda do que percorrer, mas eu acredito que logo a gente vai estar... Tem muita gente trabalhando para a inclusão, né? Muita gente trabalhando porque eu falo assim, se a gente respeita o direito do autista, que é uma neurodiversidade muito grande, o Brasil ele se torna inclusivo para todo mundo. Sim. Né? Porque se eu respeito as diferenças, se esse cérebro pensa diferente, eu penso diferente de você, você pensa e sente diferente de mim. Então, se a gente consegue incluir o autista, nós vamos conseguir incluir todo mundo. Sim, as minorias têm que ser incluídas, né? Nós estamos nesta fase civilizatória e não, absolutamente não excluídas, sendo colocadas à margem da sociedade. Isso já passou. Temos, inclusive, Lívia, um ouvinte, um amigo nosso, que está todo dia na nossa audiência, o Zé Roberto Campos, empresário, empreendedor aqui do ramo de beleza em Araçatuba, dizendo que, de forma geral, ele bate na mesa e fala assim, é o seguinte, nenhuma escola está devidamente preparada, nem nas questões de política de garantia, nem nas questões legais. Zé, é isso, né? É o seu ponto de vista. Não tá, mas de certa maneira, né? Ele não está errado. As escolas sabem da lei, mas nem sempre aplicam e às vezes não sabem como aplicar, dada inclusive esta situação que a Lívia trouxe aqui, dizendo que a lei ela é um tanto quanto subjetiva e não traz definições claras do que precisa e do que não precisa. Ela é muito conceitual, né, Lívia? E a gente diz isso em âmbito de Brasil, não estou dizendo em âmbito de secretaria ou de Estado, nós estamos dizendo em âmbito de Brasil. Né? Precisa fazer algo a âmbito nacional. Sim, como você disse, cansou de repetir aqui na entrevista, política pública. Sim. O que é a política pública? É uma ação universal que sirva para toda a sociedade brasileira. Então, se não for feito assim, como é que a gente vai analisar situações específicas, sendo que nem para todos existe algo definido por lei? Você disse assim... as escolas não estão preparadas, ninguém está, né? Ninguém, na verdade. Eu sou da área educacional, mas a gente anda em todos os lugares. Então, um restaurante não está, os pais quando recebem uma criança também, ninguém nasce pai de uma criança autista. A gente vai se constituindo e vai aprendendo. Então, as crianças vieram para a escola em um período muito curto, se a gente for ver, né? Como eu falei, são 12 anos só que essas crianças estão vindo. E aumentou muito em 2018 para cá. O número, quando você pega os números
de vaga de crianças na educação infantil com autismo aumentou muito em 2018 para cá. Por isso que a gente tem uma demanda muito grande e nós estamos começando. Então, o pessoal está começando agora. Eu acho que a gente tem muito a melhorar e a minha esperança é que isso melhore daqui para frente, porque a gente começa a discutir isso e todo mundo falando sobre isso, a chance é a gente ir caminhando. É interessante que você diga isso, porque, como eu falei para você, nós tratamos desse assunto de forma recorrente. E aí, vários profissionais e também pais de autistas que estiveram aqui no programa, eles falam da dificuldade, inclusive, de os pais aceitarem que a criança é atípica, de levarem para um médico, ou para um psicólogo, ou para uma equipe multidisciplinar para buscar o diagnóstico, e mesmo após isto feito, eles têm resistência na aceitação. Então, como você está dizendo, de forma geral, a sociedade não está preparada para isso, nem do ponto de vista pessoal, nem da família, nem os profissionais que tratam da questão em todos os setores, na saúde, na assistência social, na educação, no comércio, enfim. Temos então que construir tudo isso junto, apesar de existir uma lei, Berenice Piana, mãe de autista que conseguiu, apesar de a lei ter 12 anos, é relativamente recente, e isso precisa ainda ser muito debatido, muito discutido, em todas as esferas, local, regional, estadual, mas principalmente nacional, para que haja uma lei, uma política pública que chegue a todo esse público e o faça ser incluído, esta minoria, na sociedade. Você ia falar alguma coisa? Não. Eu achei que você ia fazer algum comentário, aí às vezes eu falo demais, acontece isso, né? A pessoa até se perde no raciocínio, porque o Marcelo fala demais, enfim. Você trabalha, essa é uma curiosidade minha, você trabalha com o método ABA, Lívia? ABA não é um método, né? Não? Não. ABA é uma ciência. Aí eu errando. O que é uma... eu aprendendo. Então as pessoas falam, você usa método ABA? Não, método não existe um compilado, é uma ciência. O que dá certo para autista? Ciência. Até a gente tem um último, agora nós estamos tentando homologar, nós que eu falo a nível Brasil, um pessoal aí da área da ciência tentando homologar um parecer 50 do Conselho Nacional de Educação para tentar trazer ciências dentro da sala de aula. Por quê? A gente observa com o autista que não dá para você trabalhar no achismo. Então você vai olhar a ciência, o que deu certo para a maioria e vamos trabalhar em cima da ciência. Então a ABA é uma ciência. Quem pode trabalhar com ABA? Os analistas do comportamento. Só que no Brasil essa profissão ela não é necessariamente regulamentada. Então todo mundo pode fazer. Entendi. A nível de pós. Entendi. Então, assim, eu não sou uma analista do comportamento. O analista do comportamento, ele observa a criança lá 15, 20 dias em várias áreas, na casa, na escola, em todos os lugares, e ela vai vendo por que aquela criança, analisando o comportamento daquela criança para intervir no comportamento. Então, eu não sou analista, mas eu utilizo os princípios da ABA. Perfeito. Então, sim, eu utilizo alguns princípios. Que princípios que são esses? A análise funcional, que é aquilo que eu te falei. Uma criança, quando ela joga um caderno no chão, ela está tentando me dizer uma coisa. Eu preciso analisar por que ela fez isso. Então, eu faço essa análise funcional do comportamento, também a questão do reforço positivo. Então, aquilo que ela faz que é legal, faz um reforço positivo. Aquilo que ela faz que não é legal, né, tenta excluir, extinguir aquilo. A economia de fichas, dentro da educação a gente usa muito. Então, o que seria isso? Você fez um passo a passo facinho, então você ganha uma estrelinha, até você atingir o objetivo. Que é o que a gente, pai e mãe, acaba fazendo com os filhos, às vezes, né? Vai ganhando para ganhar alguma coisa. E também com o ensino estruturado. O que é o ensino estruturado? É começando passo a passo. Começa do mais fácil. Se eu quero que ele faça uma determinada coisa que precisa de uma autonomia, ele não vai ter essa autonomia para fazer de imediato. Então eu começo ali no mais fácil. Entendi. Se eu quero que ele siga uma instrução minha, eu tenho que primeiro dar o mais fácil. Toca aqui. Ele seguiu uma instrução. Agora Perfeito. Toca aqui e joga isso no lixo. Então, a gente vai começando desse ensino estruturado. Então, eu uso alguns princípios da análise do comportamento.
Perfeito. Eu acabei falando de forma inadvertida a aba, inclusive fazendo aqui uma busca na internet, a maior parte dos sites cita como método, ou seja, todo mundo é impreciso, não diria nem errado, porque acaba sendo uma facilidade, mas não é. Não Lívia, é uma ciência. Exatamente, ela nos corrigiu aqui. O ABA é uma ciência que visa desenvolver habilidades sociais e comunicativas em pessoas com o transtorno do espectro autista. Mas ela desculpa, só para eu completar aqui, porque eu achei interessante, olha, é um termo em inglês, mas que aportuguesado é a análise do comportamento aplicado ao autismo. O que Lívia está dizendo é uma ciência. Isso, existem alguns métodos que são baseados no ABA. Mas ele em si não, é uma ciência. Não, ele é uma ciência. Ótimo. Aqui as entrevistas são muito boas, inclusive porque nós, entrevistadores, aprendemos muito, não é, Jonathan Alves? Não é? Olha, e tem aqui uma pessoa, Lívia, uma ouvinte, a Simone Santos, que mandou um WhatsApp pelo número da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, e ela elogiando a entrevista. Excelente entrevista com a psicopedagoga Lívia Serafim Pugina. Muito obrigado, Simone, pela audiência. Tendo pergunta, pode nos mandar, porque a gente já está às 9h22, partindo para o final desta ótima, excelente, digo eu, entrevista de hoje. Lívia, quero agradecer a você pela presença desde já e gostaria que você desse assim, as suas dicas e orientações, principalmente para o educador que trabalha com crianças dentro do TEA. Isso a gente gosta de fazer, porque se a gente consegue atingir o professor, a gente atinge a criança. Sim. Primeira coisa que o professor precisa é criar um vínculo com essa criança. Então, criar vínculo é fazer com que essa criança goste de estar com você, goste de estar, né, presente. Não adianta você já receber essa criança dando uma demanda para ela. Então, cria um vínculo com ela. Uhum. Depois, atentar-se a materiais adaptados. Que nem eu disse, material adaptado não é a coletânea de xerox. As crianças não dão conta de escrever. Então, não adianta você trazer uma apostila com vários xerox. Você vai ter que trazer uma apostila. Tem criança que, eu já peguei criança, em que lia tudo, mas não escreve nada. Eles têm uma dificuldade no tônus motor. Então, ela é alfabética, ela é alfabetizada, mas ela não escreve. Então, adaptar esses materiais, tá? Estabelecer com essa criança uma rotina visual. Por que a criança, às vezes, entra em crise? Porque ela não sabe o que vai acontecer no dia dela. Então, estabelece e segue uma rotina visual para essa criança. Outro ponto importante é uma linguagem clara. Não adianta falar com essa criança. Você tem que dar, pega isso, faz aquilo. É uma linguagem clara, objetiva. Você precisa ser claro, específico, né? Eu tenho até um paciente que a mãe falava assim, tem que jogar o lixo, tem que jogar o lixo. Ela falava, mas ele não me ajuda. Mas porque tem que jogar um lixo, não dá exemplo quem tem que jogar o lixo. Então, pegue isso, pegue aquilo, jogue o lixo. Então, são linguagens claras, tá? Divida as tarefas. Se você quer que sua criança chegue a produzir um texto, divida, comece a produzir oralmente frases. E aí vai construindo devagarzinho com ele, pedacinho a pedacinho. Não adianta a gente achar que ele vai fazer uma coisa complexa se ele não sabe fazer as pequenas coisas. Então, divida as tarefas e dê para ele opções de escolha. É importante. Se até uma criança que a gente fala que tem um desenvolvimento típico, ela faz escolha, a gente acha que uma criança que desenvolvimento atípico não pode fazer escolhas. Então, deixa ela escolher, dá 2, 3 atividades e deixa ela escolher aquilo que ela quer fazer. Perfeito. Né? Porque facilita com que ela vá se engajar nessa atividade. Se eu dou uma coisa para ela e ela vê que aquilo não tem sentido, ela não vai fazer. Eles são muito questionadores nesse ponto. Eles não fazem por fazer, eles têm que ver sentido. Então, deixa ela escolher a tarefa, dá 2 ou 3. Chame sempre a atenção visual e acho que, por último, acolher a família também. Isso eu sempre falo. Claro. A gente não trabalha sem família, sem a família. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque a mãe quer o melhor e às vezes acaba falando, cobrando, questionando, mas a gente precisa ter a família como parceria. Então, é preciso acolher essa família, trazer essa família para perto. E aí, família, escola e criança, a gente acaba tendo sucesso. Ótimo! Quero te agradecer porque foi uma entrevista realmente muitíssimo proveitosa. Lívia,
Bom dia, bom trabalho. Peço a você que permaneça aí, porque após o programa a gente faz ainda uma gravação de 15 segundos chamando as pessoas para a gravação da entrevista. Aquelas que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, podem, no meu canal no YouTube, acompanhar a sua entrevista. Então, peço a você que fique aí um pouquinho, porque agora já são 9 horas e 25 minutos.